Boa noite. Primeiro agradecer a oportunidade, Daniel, Frank, a confiança, né? Esse dia tão especial. E vamos aí compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que a gente tem passado e espero que vocês possam sair daqui com alguns insights, algumas coisas boas. Vou falar então sobre valuation como estratégia e como o valor quando você gerencia a sua empresa, ela vai valorizando diariamente, ok? Para ter certinho aqui? Bom, eu não vim aqui falar de técnica, eu não vim aqui falar desses números EBITDA, EBITDA, FC, CAPEX, eu vim falar sobre margem, caixa, governança, precificação, eu vim falar sobre valuation na prática, porque essas questões técnicas a gente deixa para o financista. Eu vim aqui falar com empresários e empreendedores que estão diariamente trabalhando para que o teu negócio valorize cada vez mais. Valorização do negócio, equity, lucratividade, EBITDA, tá bom? Bora lá. Toda empresa tem um preço, mas poucos sabem como justificar o seu valor. Eu lembro na palestra da nossa amiga sobre governança, ela comentou o seguinte, que a empresa é como um filho para o proprietário, e um filho que nunca diz não para o dono. E pegando essa fala dela, é como, de fato, a nossa empresa é nosso filho. Nós criamos dela e cuidamos, e talvez passamos a maior parte do nosso dia cuidando desse filho. E se eu perguntar para vocês quem tem o filho mais bonito, é óbvio que você vai dizer que é o seu. Então, o empresário sempre ele vai entender que o negócio dele é o melhor do mundo, e ele precisa entender isso. Só que o valuation ele precisa ser feito com isenção emocional. Eu gosto de trazer um exemplo de quando você vai levar o seu filho para tomar uma vacina. O médico não vai entregar a vacina para você e você vai aplicar a injeção nele. É ele mesmo que aplica, porque se deixar para a gente fazer, é capaz da gente não aplicar, mesmo sabendo que é bom. Então, é importante que a avaliação do teu negócio seja feita por alguém que tenha isenção emocional. Olhe os números com razão e não com emoção. É importante conhecer a história do negócio. É importante conhecer como a empresa chegou até aquele dia. É importante conhecer a cultura organizacional. Como as coisas funcionam. Qual é o movimento tático estratégico dentro do negócio. Como que os processos funcionam. Mas na hora de avaliar, é preciso deixar a emoção de lado e olhar os números. Porque o mercado compra lucro. Alguns fundamentos aqui do valuation que de fato importa, né? O que é valuation? É um processo que determina então o valor da empresa. E para que é utilizado? Para compra e venda de negócios, para fusões e aquisições, cisões societárias e captação de investimento. Eu tenho ultimamente feito alguns valuations para cisões societárias. Isso por conta da hora eu chamo de uma palestra, que os sócios não desenham o acordo societário. Eles não têm os acordos e aí o tempo vai passando e aquela conversa de bar que um dia gerou uma empresa acaba gerando um problema, acaba gerando uma guerra. Então, infelizmente, alguns valuations são feitos por isso, porque não se cuida da governança corporativa. Ok? Bom, eu gosto de dizer que o valuation ele não é só um número, ele é uma foto, um retrato da gestão do negócio. Ele revela a eficiência operacional, mostra a capacidade de gerar lucro, expõe riscos e fragilidades e indica a sustentabilidade do negócio. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Por que toda empresa deveria fazer um valuation? Todo negócio deveria ser preparado para ser vendido. Porque o negócio vai passar por 3 fases. Ou pode passar por esses 3, ou um desses 3. Primeiro, ser sucedida. Mas nem todo filho está preparado para ser sucessor. E muitas vezes o empresário se deu tão bem que ele pagou uma faculdade tão boa para o filho que o filho seguiu uma outra carreira e empreendeu em outro negócio. E muitos negócios, não, por conta de falta de sucessores, precisam passar por esse trabalho. E mesmo que tenha sucessores para assumir, o valuation é importante para mostrar os riscos operacionais e aonde e qual é o tamanho do valor
que os pais estão entregando para os filhos, para os sucessores. Outro também que a empresa vai passar é, se ela não tiver sucessores, ela vai ser comprada. E se eles não passarem por um desses, a empresa pode quebrar. Ou ela vai ser sucedida, ou ela vai ser comprada, ou ela vai fechar. Então, toda empresa precisa passar por um valuation, mesmo que ela não precise, ela não pense em ser vendida, para que ela possa conhecer de fato como está a gestão do teu negócio. A cada dia você aumenta o lucro do teu negócio, o equity da sua operação. Bom, valuation é estratégia. Ele não é apenas um número. Ele não é apenas uma conta matemática. Ele não é apenas um múltiplo. Ele é muito mais que isso. Nós vamos falar um pouquinho deles. E por que as empresas passam por um processo de compra e venda, e como é que é feito esse negócio aqui para a gente poder explicar? Os principais motivos, como eu falei, falta de sucessores ou consenso entre eles, problema de saúde dos sócios, desafios financeiros e falta de lucro. A empresa ela passa por esse processo de venda, mudanças no mercado, deixou de ser competitiva, precisa ser vendida porque senão o negócio não vai se sustentar, desentendimento entre os sócios, mudança de carreira ou interesses, crescimento rápido, falta de capital de giro, e posso trazer um nono aqui: empresários indo embora do Brasil. Muitos empresários estão vendendo o teu negócio porque querem seguir carreira fora do Brasil. Bom, e os principais motivos de compra? Por que então você também não pode pensar em comprar uma empresa? Se compra uma empresa para expandir mercado, para ter acesso a novos produtos ou tecnologias, sinergias operacionais, diversificação, eliminar a concorrência, a Coca-Cola faz muito isso, ganho de market share, benefícios fiscais e aproveitamento de infraestrutura. Tenho apoiado um grupo na região e ele criou um centro de serviço administrativo e agora ele tem adquirido negócios porque esse centro de serviço atende todas as outras operações e ele não precisa multiplicar a quantidade de colaborador no financeiro, no RH, porque ele criou um centro de serviço. E aí ele consegue, com a compra de outro negócio, se tornar mais competitivo e aumentar a lucratividade do negócio. Tudo bem? Bom, e por que nós somos contratados para fazer esse processo? Porque no processo de valuation, a gente consegue maximizar o valor do negócio. Nós filtramos na hora da venda os especuladores. Quem já vendeu o carro aqui, aí você publica lá a foto do carro, o modelo do carro, e tem um infeliz que pergunta: que cor que é o carro? Porque não vê a foto, né? E só especuladores e curiosos nós tiramos desse processo, cuidamos da venda, enquanto os sócios cuidam do negócio. Sócio que começa a trabalhar na venda, ele deixa de fazer aquilo que é essencial para o negócio continuar operando, crescendo e gerando lucratividade. Toda a abordagem é feita de maneira sigilosa, ou seja, quando nós estamos passando trabalhando por um processo de M&A, de venda, nós oferecemos empresas sem divulgar o nome delas até que se assine um NDA. Sem fatores emocionais, porque nós precisamos analisar o número assim como é, e motivos de compra, porque nós maximizamos também a oportunidade de compra. Muitas vezes, quando eu sou contratado deste lado, eu preciso fazer o máximo para que o valor seja maior, para que os empresários, os sócios, consigam garantir mais êxito. E quando eu sou contratado desse outro lado, com muita ética, eu faço o máximo para diminuir esse valor, trazer um valor equilibrado, para que quem está comprando consiga fazer uma boa compra. Bom, o valuation é o espelho da gestão, e o CFO é quem ajusta essa imagem para refletir o valor que a empresa pode gerar. O CFO é o seu diretor financeiro estratégico. É muito mais que contas a pagar e contas a receber. E você precisa pensar na figura de um diretor financeiro, de um analista financeiro, de um CFO financeiro, que olhe diariamente os números do teu negócio para que ele possa maximizar a lucratividade, ele possa sempre olhar em custos e despesas. Eu gosto de falar sobre 4 pilares de uma boa gestão: precificação, lucro, caixa e capital de giro.
Se esses 4 pilares não estiverem alinhados, a tua empresa tende a perder valor diariamente. E como é que se faz o processo de venda do negócio? Bom, existem alguns pilares estratégicos, né? A gente olha a lucratividade real, previsibilidade de caixa, a eficiência operacional, se tem uma estratégia clara, definida, um plano de negócio, a governança, como é que são tomadas as decisões, como é que os processos estão estabelecidos e o potencial de crescimento do negócio nos próximos anos. Esses são pilares que nós olhamos para entender como é que se precifica e entende o negócio. Ou seja, de tudo isso aqui, a maioria são mais questões estratégicas. Bom, a forma de avaliar uma empresa tem alguns aspectos que são olhados aqui nesse mapa mental. Uma empresa, quando a gente vai entender o valor do negócio, nós precisamos entender margem bruta, margem de contribuição, margem líquida, ciclo de caixa, capital de giro, prazo de estoque, os processos, a produtividade, a eficiência operacional, a dependência do dono. Quanto a tua empresa consegue rodar sem você estar lá? Modelo de negócio, posicionamento, política comercial, tem uma regra de vendas? Isso está bem estabelecido. Quando alguém for comprar o teu negócio e assumir a partir de amanhã, ele vai conseguir seguir essa regra, a mesma regra estabelecida há alguns anos? Indicadores, controles, acordo de sócios, concentração de clientes, endividamento, falta de previsibilidade, concorrência, tendências, oportunidades, projeções, crescimento e fluxo de caixa futuro. O valor não é o que você diz, é o que a empresa prova que vale. Você está olhando tudo isso aqui, todas essas informações são entregues para quem deseja comprar o negócio e também para o empresário que deseja comprar uma empresa, ele recebe todo esse mapeamento, todas essas informações. Agora me diga, imagina você empresário, a partir de amanhã, receber um documento com todas essas informações, mesmo você não querendo vender o teu negócio. Imagina como serão mais assertivas as suas decisões, as suas estratégias, para que o seu negócio possa crescer e gerar valor. Existe um livro que eu gosto muito, Dobre os Seus Lucros. Esse livro vai falar muito sobre lucratividade, redução de custo e equity. Para você focar nesses 3 pontos. E nesse livro ele fala sobre esses pilares, esses 8 pilares que você precisa ter bem estruturado para que as suas decisões da manhã sejam mais assertivas. O que impacta no valuation? Como a gente falou, a estratégia comercial, as políticas de desconto, os custos, a falta de processo também impacta no valuation. A cultura, a liderança, a concentração de clientes, como nós falamos. Outra parte, o valor da previsibilidade, né? Receita recorrente, tem contratos, tem retenção, tem churn, e sazonalidade, como é que é o ciclo operacional, quais são os custos da falta de indicadores, sem diagnóstico. Sem diagnóstico não se tem estratégia, e sem estratégia não se tem valuation. Não é possível saber o valor do negócio se ele não sabe, se ele não tem indicador, não tem um diagnóstico, não tem uma estratégia. Cada vez a empresa vai perdendo o seu valor de mercado, porque isso fica empírico dentro do empresário. Ele sabe para onde vem, ele sabe o que ele quer de processos, mas ele não externa isso para a sua equipe. A equipe não sabe quais são os principais indicadores, quais são os OKR, quais são os objetivos estratégicos, qual é a macroestratégia do negócio. E o que ele está fazendo hoje para alcançar a meta do final do ano. Quando não se tem isso, muitas das vezes nós encontramos os empresários perdendo tempo em pequenas coisas, fazendo microgerenciamento, cuidando de pequenas burocracias, enquanto ele deveria cuidar do que realmente importa, do que realmente vai gerar resultado do teu negócio, do que realmente vai aumentar o lucro da tua operação. Bom, faturar não é prosperar, e o verdadeiro sucesso se mede pelo EBITDA. Você já viu falar que o faturamento é sanidade, e é de fato isso.
o que rege a regra do negócio é o EBITDA, é o lucro operacional. O quanto que o teu negócio, operando hoje, gera de lucratividade. E eu vou trazer um dado, porque hoje nós estamos com uma taxa Selic de 14,5% ao ano. Se o teu negócio está operando abaixo desse percentual, você precisa revisar a sua operação, porque o dinheiro na renda fixa está rendendo mais. Então você precisa olhar para dentro do teu negócio para poder extrair os melhores resultados da tua operação, para que ele possa crescer com estratégia. Qual é a metodologia? Existem mais de 100 metodologias utilizadas para fazer o valuation. E é importante dizer que fiz alguns cursos, tenho alguns amigos pelo Brasil que fazem esse trabalho, muitas vezes a gente troca figurinhas, né? E o valuation não tem certo nem errado. Ele não é uma ciência exata. Por mais que não tenha uma tabela FIP das empresas, mas existem alguns métodos que são utilizados no mercado, referências históricas, para que a gente possa balizar e se pautar para entender qual que é o valor da tua empresa. Os 3 mais utilizados são esses aqui, ó. O fluxo de caixa descontado, o famoso DFC, múltiplo de EBITDA e o patrimonial. O fluxo de caixa descontado é hoje o mais utilizado porque ele considera as projeções futuras do negócio. E para isso a gente precisa fazer um trabalho chamado de modelagem financeira. É entender a foto do teu negócio hoje e começar a fazer um trabalho quase de futurologia. Construir ele, como é que ele vai ser no próximo ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. O lucro do quinto ano eu preciso trazer isso a valor presente a uma taxa de desconto. E esse trabalho, muitos de vocês já devem ter visto por aí, o próprio Nubank, ele foi vendido por bilhões e é um negócio que ainda não gera lucro, não gerou lucro atualmente. Por quê? Porque a sua projeção de lucratividade futura é maior que o presente. Então se faz esse estudo porque entende a previsibilidade desse resultado a valor presente. O segundo é múltiplo de EBITDA, é o lucro operacional vezes um percentual. Tem um grupo da área da saúde que compra muitas clínicas, né? E ele divulga o percentual de quantas vezes ele comprou. Ele compra 10 vezes o EBITDA, escolas 5 vezes, de 3 a 5 vezes o EBITDA. Então, tudo isso são os dados públicos que nós buscamos como referência, qual é o múltiplo que se aplica naquele negócio, qual é a similaridade daquela operação com a operação que nós estamos avaliando, fazemos cenários otimistas, prováveis e pessimistas, chegamos a uma média ponderada para chegar a isso aí. E o patrimonial é quando o patrimônio da empresa é maior que a sua geração de resultado. Tudo bem, gente? Tranquilo? Eu prometo, depois quem está tirando foto, depois eu compartilho os dados no QR Code, tá bom? O que você precisa para elaborar um valuation? Quais são os dados que você precisa? Cadê os meus amigos contadores? Cadê? Tem? Contador? Denis? Tem aí? Não veio hoje? Está na China ainda? Edivaldo? Não está? Ah, Edivaldo! Muitas vezes o empresário chega e liga para o contador: contador, recebeu uma proposta para ser vendido, faz aí o valuation. Aí o contador fala assim: mas você não passa todas as informações para mim todo mês? A tua operação, a tua contabilidade é fiscal, não é gerencial? Você tem alguma... A receita não está aqui não, né? Tem alguns faturamentos por fora. E aí a gente precisa fazer um trabalho de um DRE gerencial para poder equalizar a tua operação à realidade. Eu costumo dizer que existe 3 tipos de valuation. Eu divido essa para você: o valuation fiscal, o valuation gerencial e o da ficção científica do empresário. Que ele não tem DRE e ele entende que o resultado dele é positivo porque ele vê o saldo bancário, porque ele gerencia a empresa dele pelo extrato. O que você precisa? A gente precisa de DRE, balanço e fluxo de caixa do mínimo 3 anos. Mesmo pegando com a contabilidade, nós entendemos e fazemos uma aproximação para o real, um DRE gerencial. Aí nós vamos identificar qual é o EBITDA, quais são as margens, qual é o endividamento, qual é o ciclo operacional. Quanto tempo eu levo para pagar um fornecedor?
Quanto tempo eu levo de estocagem, prazo de produção, quem trabalha com isso, ou venda, e quanto tempo eu levo para receber. Isso é o meu ciclo operacional, vai me precisar o seguinte, então eu estou descasado, se eu compro para pagar em 30, se o meu produto fica 60 dias no estoque, eu vendo para minha 30, eu estou com 50, 60 dias atrasado. Eu pago antes de receber, e se eu crescer dessa forma, o meu caixa vai diminuir, meu caixa diminuindo, meu valuation diminui, porque para crescer eu preciso de caixa, e crescimento exige caixa, crescer consome caixa. Então é importante a gente equalizar o capital de giro, fazer projeções de margem, e outra, precificação. O lucro, gente, você não estabelece o lucro da tua empresa quando você abre o teu MPJ. Você estabelece o lucro do teu negócio quando você precifica com estratégia. O lucro mora na precificação e aparece no DRE e confirma no caixa. Se você não faz a precificação correta, para tudo, porque aí o teu valuation já está diminuindo. Porque se você não garante a estimativa de lucratividade nem na precificação, o resultado pode ser muita sorte. Modelo de negócio, né? Como é que funciona? Mercado, a concorrência, onde estão, para quem vende, quais são os canais de venda e qual é a estrutura de governança. Existe um organograma bem estruturado ali? Diretoria, estratégico, tático, operacional. As pessoas sabem o que fazem. Se você sair de lá, a empresa continua rodando ou o cara que comprar vai ter que contratar você para trabalhar para ele. Porque se você não estrutura o organograma, ele vai comprar você para ser funcionário. Você vai ficar 1 ano trabalhando para ele até ele estruturar toda essa governança. Tudo bem? Ainda bem que quem tinha que ouvir não veio, né? Bom, bora lá. Aqui é um modelo de um valuation. A gente, então, estrutura com todos aqueles dados. Estrutura ali um demonstrativo de resultado, com dados fidedignos, dados validados, auditados, ok? E aí se chega à receita, que é o EBITDA. Receita menos custos, menos despesa, se chega ao EBITDA, ao lucro operacional. Ou seja, é aqui, essa linha, ela é muito importante, porque ela vai dizer quanto o teu negócio gera de lucratividade. E se ele é lucrativo? Quanto empreender no teu negócio gera rentabilidade? E aí, nós chegamos ao EBITDA, esse aqui é uma margem de 2 milhões e 500. Valuation sem dados concretos é apenas especulação. E aí tem uma informação muito importante, porque muitas vezes o empresário não dá atenção para os processos básicos do financeiro. Básicos de conciliação, de contas a pagar, de plano de contas. E aí, quando chega uma oportunidade, ele quer para ontem. Ele precisa desse dado e liga para o contador. E o contador não recebe todos os dados e talvez ele vai precificar baseado no achismo ou no sentimento dele. Muitas vezes ele erra. Ou perde uma oportunidade de ser vendido porque chutou um valor. Bom, e aí algumas análises que é retirada de um DRE gerencial, né? A gente analisa então, como eu falei, as margens, a gente analisa aí tudo EBITDA, a margem líquida, né? Que aí se mede a eficiência operacional do negócio. A sua geração de caixa, ou seja, o EBITDA menos o caixa operacional, os reinvestimentos, todo ali o múltiplo, né? As despesas operacionais. Então, aqui está minimamente um DRE estruturado para fazer uma operação de venda, com planos de conta estruturado, com os dados alinhados inclusive com a contabilidade. E muitas vezes, para fazer um valuation, para fazer uma venda, a gente precisa sentar com o contador e organizar o mundo fictício com o mundo da realidade. Porque se eu faço uma operação de venda, como é que uma empresa com capital social de 10 mil está sendo vendida a 10 milhões? Como é que está vendendo esses imóveis aqui se ele comprou no CPF? A gente precisa fazer essa operação para reduzir, inclusive, a carga tributária desse processo de venda. E aqui, algumas outras análises, estrutura de custo, projeções e múltiplos, que se faz através de um DRE gerencial, que é contabilidade
mais o que de fato acontece no negócio. Todo empresário precisa ter um DRE gerencial para olhar de fato quanto o teu negócio gera de resultado. Bom, aqui nós temos alguns outros exemplos, né, de valuation, né, que foram feitos, né, de múltiplo de EBITDA, já falamos um pouquinho sobre isso. Aqui o fluxo de caixa descontado, que esse aqui é de fato umas informações bem interessantes de ser feita, porque ele calcula o valor da empresa com base no fluxo de caixa futuro, quanto a empresa vai gerar de resultado. E aí a gente tem que fazer toda a projeção de fluxo de caixa, como que vai ter de resultado no futuro, chegar a um fator de desconto, que é a famosa WACC, e é essa conta aqui mesmo, valor presente, fluxo de caixa total, dividido pelo CAPEX e tudo isso aqui. A gente desconta com uma taxa, faz uma taxa de desconto e cria um valor de perpetuidade. Porque mesmo que a gente projete a empresa há 5 anos, ela não vai parar de crescer aqui. Ela tem um percentual de perpetuidade. Quanto aquela empresa ainda garante a geração de resultado no futuro a partir das premissas que nós colocamos. E aí chegamos a essa conta de um valuation, de um equity aqui de 20 milhões. Ok? Bom, aonde as empresas erram na hora de identificar, né? O que a gente encontra? As empresas, elas perdem o valor por conta de alguns aspectos aqui, ó. Primeiro, confundir faturamento com lucro, né? Faturamento não é lucro, lucro não é caixa, né? E saldo bancário não é resultado do negócio. Precificação mal feita, nós já falamos. Dependência do fundador, a sociodependência. Falta de governança, caixa fraco, prazos desequilibrados, crescimento sem margem. Isso aqui quebra negócio. Crescer sem estrutura, quebra a caixa. Prolabore indefinido. Eu tiro todo aquilo que eu preciso. Eu vou dizer uma coisa para vocês: prolabore não é recompensa, é retirada do sócio que trabalha no negócio. Você precisa estruturar isso, porque isso impacta diretamente no valuation. Eu não estou falando para você diminuir, eu estou falando para você adequar, para que o teu negócio continue gerando equity. Despesas, isso aqui não acontece nunca, eu nunca vi isso aqui acontecer. Despesas pessoais paga na pessoa jurídica, né? Toda vez que um empresário paga a conta física na pessoa jurídica, um urso panda morre. Você já viu o urso panda pela rua? É que está em extinção, né? Por isso. Bom, chegamos próximo do fim aqui. O valuation começa pelo diagnóstico, que ele revela aonde o valor nasce e aonde ele se perde, expõe os gargalos e as ineficiências, mostra se o resultado é sustentável, transforma a gestão reativa em estratégia e antecipa riscos e correções de rota. Um diagnóstico preciso fundamenta o planejamento estratégico e financeiro do negócio. Bom, o raio-x da maturidade empresarial são algumas perguntinhas que você não precisa me responder. A tua empresa gera lucro recorrente? O caixa é sustentável? A operação é eficiente? Há risco oculto? Risco oculto é faturamento sem nota, colaborador não registrado. Isso é risco que tem que entrar no valuation. A gente precisa calcular isso. A estratégia é coerente? A empresa depende do dono? São perguntas que você precisa fazer. E se algum deles se encaixa, é que você trabalhe para que você saia dessa estatística e comece a fazer o teu negócio crescer. Porque o EBITDA, de fato, é o raio-x da operação dos negócios. Bom, alguns resultados e cases que a gente já fez, né? Como que a gente encontrou alguns negócios, né? Um exemplo aqui, uma indústria de faturamento de 18 milhões, a gente tinha encontrado EBITDA de 14%. Após fazer o trabalho de estruturação, a gente conseguiu ajustar para 19%, o valuation de 12 milhões foi para 18 milhões e meio, apenas com trabalhos internos de estratégia, né? Escolas, né? Comércio, clínicas, alguns cases que a gente tem feito de trabalho. Me permita um exemplo, eu fiz um valuation de uma indústria há alguns anos atrás, e o proprietário falou assim: poxa, meu negócio não cresce, está estagnado, a gente não consegue evoluir. A gente fez valuation, quando o valuation a gente entregou para ele o diagnóstico, ele falou assim: poxa, mas como é que eu faço isso aqui? Pô, a gente consegue te ajudar.
Quando a gente terminou, a empresa dobrou 3 vezes de tamanho, cresceu e ele não quis mais vender. Ele continuou com a empresa até hoje. Então, muitas vezes o empresário ele quer sair do negócio porque ele entende que ele não tem força mais para fazer o negócio crescer. E aí, quando a gente faz esse trabalho, apoia nessa estrutura, a gente apoia. Então, gestão eficiente transforma o valuation em qualquer setor. Bom, valuation não é Excel. Valuation é gestão. Plano de ação. Alguns passos aqui porque eu coloquei para você aumentar o seu valuation, o valor do teu negócio, né? O valor da tua empresa. Atualizar, né? Atualiza o DRE, balanço, separa os custos fixos e variáveis, identifica suas margens por produto e por serviço, inclusive por cliente, margem de lucratividade por cliente, margem de lucratividade por produto, por serviço. Cria a visão gerencial e não contábil, ok? Enxergar a realidade, não a sensação. Precificação, calcular margem, rever política de desconto, análise de elasticidade de preço, compare preço versus valor entregue, porque aumentar a margem sem aumentar o volume é perigoso. E ciclo operacional, como já falamos, e é um mantra, né? Entender os seus prazos médios de pagamento e recebimento e de estocagem para liberar o caixa para crescer. Bom, mais um pouquinho aqui. Operacionais, né? No mapeio de gargalos, elimine retrabalho, processos. O quinto, crescimento, defina metas de margem de caixa, de expansão, conecta a estratégia com a operação, reuniões entre o financeiro, entre o operacional, entre o marketing para entender o negócio, crie previsibilidade de recorrência, de orçamento, de projeções e reduza os riscos de dependência do dono, concentração de cliente e assim sucessivamente. Reduza os riscos, crie previsibilidade e cresça em valor. Bom, aumentar o valor da sua empresa, a gente precisa disso aqui. Precificação e estratégia, DRE gerencial, fluxo de caixa, capital de giro, orçamento, indicadores, acompanhamento e estratégia para expansão. O valuation não é só sobre vender uma empresa, é sobre construir uma empresa de valor. E todo dia você tem a oportunidade de fazer a tua empresa crescer, através de decisões estratégicas baseado em dados, ok? Bom, é isso, estou finalizando aqui. Daniel, me permita aqui fazer um pré-lançamento, né? Estou passando por essa mudança de tecnologia, de IA, então a gente está trazendo uma solução, né? E estou fazendo um pré-lançamento aqui para o grupo, que vai trazer, a gente vai trazer o CFO de bolso, praticamente. CFO as a Service, CFO por assinatura, através desse processo de tecnologia. Implantamos um BI, onde você tem um aplicativo no seu celular e você vai perguntar para essa IA como está o resultado do teu negócio, e essa IA treinada para o teu negócio vai conseguir avaliar a tua empresa e te dar respostas diariamente. É o CFO de bolso que a gente está trazendo aí, e também com essa possibilidade de fazer todo esse diagnóstico operacional. Aí é um pouquinho, acabou desconfigurando ali, essa empresa que a gente está trazendo a Oxigênio, e também a plataforma completa de inteligência financeira com agente de IA, com mais de 5 anos de desenvolvimento, mais de 3 milhões de resultados de valores investidos, construídos mais de 50 CFOs, e a ideia é o seguinte: você vai poder perguntar no seu WhatsApp qual é o resultado da tua empresa, porque você está conectado com os seus indicadores, com o seu RP, e aí ele vai trazer as informações que você precisa em tempo real. Aí, como posso te ajudar hoje? Bom, e aqui um pouquinho das nossas soluções, né? Como falou, CFO as a Service, CFO controladoria, reestruturação de turnaround, valuation, price estratégico, expansão para crescimento, e aí em breve, como eu falei, o processo de CFO. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho. Importante, eu não esgotei o assunto valuation aqui, porque possivelmente é inesgotável, e se a gente utilizar todas as reuniões do grupo até o final do ano, ainda a gente não chega a um consenso. E segundo, tudo que eu trouxe aqui não foi questionado, inquestionável. Pode ser questionado, porque o valuation não tem certo e não tem errado. Tem o concordo
eu não concordo. Ok? Aqui eu deixei esse QR Code para você poder preencher. Você preenchendo, todo mundo preencher, eu encaminho esse material por WhatsApp. Daniel, Frank, obrigado membros, obrigado Rates, obrigado convidados, visitantes, que Deus abençoe a todos. Maravilha, Everton Lima, permaneça no palco, por favor, Everton, fique no palco, o Frank vai subir.